Nós falamos bastante, né, no início dessa semana do Corinthians, da troca de treinador e tal, a demissão do Mano Menezes. Ontem até o nome do Cuca chegou a ser aventado. Isso, somzinho de esporte, né? O Corinthians foi atrás do português lá, um treinador que treina hoje o Cuiabá e acho que já foi definido, né? Muito provavelmente comandará o Corinthians até o final desse ano. Só que tem mudança no São Paulo também, né? O campeão de tudo, o maior campeão do Brasil, o time que já ganhou absolutamente tudo, inclusive esse último choque rei aí, tá com mudança também. E mudança importante, talvez surpreendente, não hoje, mas surpreendente seria há alguns meses. O Paulo do Vale tá com a gente aí, Aninha? PDV tá aqui com a gente para falar sobre uma demissão no São Paulo. Conta o que rolou, PDV. Boa Grande tarde. Paulo do Vale, muito boa tarde a você, meu amigo. Fala, Joel, Aninha, um abraço para vocês. É isso, o Joel definiu muito bem, né? Não é surpreendente agora, mas em agosto do ano passado, se a gente falasse que o Rames sairia no início de 2024 em baixa do São Paulo, né? Com 14 jogos apenas, 1 gol, 3 assistências. Realmente, pouca gente, né, falou a respeito do risco da contratação na época, e um cara que falou isso na época, eu me lembro muito bem, foi o craque Neto, um dos poucos que colocava ali que o Rames não conseguiria jogar no futebol brasileiro, e de fato, né? O São Paulo ainda vai sentar com o jogador para discutir como será essa rescisão, porque deve o valor de luvas para o atleta do ano passado, né? Quando fez o acerto aí, São Paulo, claro, ofereceu luvas, né? Que é uma premiação para o cara assinar o contrato e ainda deve aí uma parte, isso deve ser acertado nos próximos dias. O Rames, que não fez nenhum jogo em 2024, estava nesse impasse aí de entrar ou não entrar em campo, e hoje veio o pedido, né? De ontem para hoje, a informação no primeiro momento foi trazida pelo Globo Esporte, e a reportagem da Rádio Bandeirantes confirmou com uma fonte do São Paulo que é isso mesmo. Mas a definição de como vai ser esse pagamento, São Paulo deseja parcelar, isso vai acontecer nos próximos dias. Mas uma coisa é certa, a pedido do próprio jogador, o São Paulo vai fazer um acordo aí, o Rames não joga mais pelo tricolor paulista, viu, pessoal? Aí, saiu. Ô PDV, você que acompanha muito bem o São Paulo, você que é um entendedor do assunto, o que pode ter acontecido, hein? Porque o São Paulo normalmente não é um time de fazer isso com os jogadores, de contratar um cara dessa magnitude e queimar o sujeito. Aconteceu alguma coisa mútua, algum problema envolvendo o São Paulo e o jogador? Porque a lógica seria o Rames jogar muito aqui no São Paulo, né? Há alguma justificativa, PDV? Sim, internamente sim. O São Paulo diz que o Rames Rodrigues não atingiu uma intensidade física que o time hoje exige, que o formato de jogo do São Paulo exige. O Rames Rodrigues na Colômbia, na seleção colombiana, ele é o cara, né? Ele é a principal estrela, então a seleção joga em função dele. No São Paulo não existe isso, né? O São Paulo hoje tem uma característica de jogo desde o ano passado, desde a chegada do Rames Rodrigues, e ele não conseguiu se encaixar. Claro que bom jogador, craque de bola, se encaixa em qualquer time, mas talvez esse não seja tanto o caso do Rames Rodrigues, né, que é uma grande estrela do futebol, mas que teve dificuldade também no Real Madrid, num dado momento, no Bayern de Munique, teve um grande momento em 2014 na Copa do Mundo, mas é verdade que o Rames, apesar de ser um jogador de classe, nunca entregou muito por conta dessas características. Ele sempre foi bem na seleção da Colômbia, que tem um esquema em prol dele. E eu acho que isso pesou no São Paulo. O São Paulo em nenhum momento quis ser refém de uma estrela. Então ele teria mais do que se adaptar ao clube do que ao clube se adaptar a ele. Foi mais ou menos isso que aconteceu, viu, Joel? Ah, e tá totalmente claro agora. Você com total razão, como sempre, ô PDV. Porque se você analisar o São Paulo hoje, você vê um futebol que eu não me lembro de ter visto na história do Tricolor. Porque o São Paulo sempre foi um time muito técnico e tal, historicamente falando, né? De grandes jogadores, de grandes talentos individuais. Como nós vivemos uma fase muito ruim e ainda estamos enfrentando, eu digo nós, porque eu sou São Paulino, você tem que aprender a lidar com o que você tem. E hoje são jogadores medianos, um ou outro ali que é de destaque, como o Caleri e tal, mas a maioria é mediana. E para você colocar um time para jogar com jogadores medianos, tem que ser um jogo mais pegado, né? Um jogo de dedicação mesmo individual. Aquele jogo mordido. Fugindo até, repito, das características históricas do São Paulo, mas que hoje está dando certo. Então, nesse contexto, o cara não se encaixa. É isso, né? Exatamente, Joel. Exatamente isso. O São Paulo vive uma fase boa, então em nenhum momento
precisou, né, mudar estilo de jogo para tentar adaptar o James Rodrigues. O Dorival tinha isso em mente, o próprio Carpini, mesmo jovem, também teve isso em mente, e o James acabou também se incomodando, né? Um cara que quer jogar, mesmo não tendo atingido esse índice, talvez físico, ele achava que ele deveria jogar. E não aconteceu, então agora é a parte de negociação mesmo para saber como o São Paulo vai acertar. Mas como o próprio jogador pediu para sair, isso deve se desenrolar de uma forma até que tranquila, viu, Joel? Mas não deixa de ser triste, né? Você desdenhar de um cara como esse. Desdenhar, sim, chegar a esse ponto, né? De um desacordo depois de uma contratação tão difícil, um dos grandes caras da última década, né? Envolvendo o futebol mundial, chega no São Paulo e sai desse jeito. Não deixa de ser triste, com toda certeza. Mas é um cara também que hoje já tem outros objetivos, né? Tem muita grana, tem jato próprio e o caramba. A ideia do sujeito passa a ser completamente outra. Basta ver o Neymar, um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro e mundial, mas que infelizmente hoje coloca o futebol em segundo plano. É muita coisa para o cara pensar, processar, é muito dinheiro e tal. Então o futebol ele fica ali em uma outra prateleira. O fato do James Rodrigues não ter ido a BH para acompanhar os companheiros lá, os colegas de gramado mesmo, de clube, contra o Palmeiras, já disse muito, né? Acabou dizendo muito ali. Quando ele não foi, eu falei, isso aí não tá legal, não. Já demonstra que tem alguma coisa errada no clima. Mesmo o cara não jogando, ele vai ali para prestar apoio e tal. Exatamente, para estar presente, né? É o trabalho dele. Ele poderia, tanto que ficaram na expectativa, o PDV é a prova disso. Até no dia do jogo, no domingo, até 10, 11 horas da manhã, dele chegar a qualquer momento com o jato dele lá em BH, né, PDV? É verdade, né? Poderia acontecer. Claro que a partir do momento que ele não chegou com a delegação e a Rádio Bandeirantes acompanhou de perto a chegada do São Paulo no sábado, é difícil imaginar que ele pegaria um jatinho e iria para BH, né? Mas assim, o São Paulo entendeu, foi uma escolha do jogador, mas já era um indício de que ele estava com a cabeça fora do tricolor, né? Cara modelão, todo bonitão aí, cheio de grana e tal, vai atrás de outras coisas. Amigo da Anitta. É amigo da Anitta também? Acho que ele frequentou mais a casa da Anitta Olha do só, que rapaz. campo de futebol aqui no Brasil. Eu não sabia dessa não, cara. Então. Então ele tá respirando bons ares também. Ele caiu aqui em um outro lado do Brasil, um outro aspecto Vamos falar a do Brasil. verdade. Esperto ele é, né, gente? Esperto ele é, porque ficar no gramado com aquele monte de homem, a ficar com a Anitta lá na casa dela, acho que a opção dele tá boa. Valeu, PDV, um abraço pra você, querido. Tamo junto, Joelzão. Um abraço. Valeu, meu irmãozinho. Valeu, parabéns pelo Valeu. seu trabalho. Paulo do